Agora, nesse outro exercício, ele pede para a gente considerar o conjunto e indicar quais elementos desse conjunto pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, aqui na letra A, já vou responder aqui dentro mesmo, a gente vai ter o quê? Ó? O conjunto dos números naturais é aquele conjunto que inicia do 1, e você vai acrescentando 1 para obter o próximo elemento do conjunto. Então, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4, e assim você obtém todos os números naturais, é um conjunto infinito. Beleza. Só que aqui, algum desses elementos pertence ao conjunto dos números naturais? A gente tem negativo, número nulo, a gente tem raiz de 5, que é irracional, isso aqui não, é irracional. E aí, galera, tem os raiz de 625. Raiz de 625 é um número natural? Sim. Como que a gente faz para descobrir qual é a raiz de 625? Bom, eu preciso, para encontrar a raiz de qualquer número, achar um número que multiplicado por ele mesmo resulte em 625. Se você tem prática resolvendo exercício de radiciação, não é muito difícil encontrar esse número, mas se você não tem, é só fazer 625 e fatorar. 625 dá para dividir por 5, que dá 125. Dá para dividir por 5 novamente, que dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Beleza? Então, isso daqui é igual a quê? 5 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado, que é igual a 25 vezes 25. Tá bom? Eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Então, raiz de 625 é 25, então raiz de 625 pertence aos naturais. Aqui está usando só a letra N assim. Acredito que não estava dando para vocês verem, né? Às vezes eu esqueço de olhar para a tela do computador para ver se está aparecendo o que eu estou escrevendo. Mas é isso. E na letra B? E quais desses elementos agora pertencem ao conjunto dos números inteiros? Os números inteiros envolvem todos aqueles negativos e também os nulos, assim como os positivos, que são os que pertencem ao conjunto dos números naturais. Então aqui a gente vai ter o menos 5, a gente vai ter o 0, 5 sobre 3 não entra, raiz de 5 não entra, π também não, isso aqui também não, e a gente vai ter, obviamente, aquele 1 que entrou no conjunto dos números naturais, porque os naturais a gente sabe que é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Então, a gente vai ter raiz de 625. Quais elementos desse conjunto pertencem aos racionais agora? Bom, já vou começar colocando todos os elementos aqui, que pertencem ao conjunto dos números inteiros, então menos 5, 0 e raiz de 625. A gente vai ter também, além desses, o menos 5 terço. A gente não vai ter o raiz de 5, porque a raiz de 5 é um número irracional. Aí, galera, assim, aí vocês vão falar, como você sabe que esse raiz de 5 é um número irracional, se você não calculou? Sempre que você vê um número ímpar, e ele... um número ímpar não, um número primo, que é o número divisível por 1 e ele mesmo, e for uma raiz quadrada desse número primo, então vai ser um número irracional. Assim, eu não lembro se o que eu tô falando é um teorema, mas eu sei que funciona todas as vezes. Mas eu não lembro se é um teorema, então, assim, na matemática a gente tem cuidado com o que a gente afirma, tipo, ocorre para todos, então você tem que provar. Como eu não vou provar aqui, eu nem lembro se o teorema está correto. Mas, assim, sempre que você for ver um número primo e for uma raiz quadrada, ele vai ser um número irracional. Raiz de 5 é, raiz de 7 é, raiz de 3 é, raiz de 2 é, beleza? Raiz de 11, enfim. Agora vamos ver aqui. Esse não é, esse não é. 50 sobre 7 também é. E pronto, a gente já colocou todos. Agora, quais elementos desse conjunto pertencem a H? H é um dos números irracionais. Um dos números irracionais, a gente vai ter apenas o raiz de 5, tá? A gente acabou de ver que o restante, a raiz de 5 e π. E a gente já viu que todos os outros são números racionais. Só que não são racionais, que são irracionais, é a raiz de 5 e o π. E aí, exercício resolvido.